Deus matou um homem só por tocar na arca? Você acredita em justiça divina? E se eu te dissesse que Deus matou um homem só porque ele tentou ajudar? Não é metáfora, não é exagero. Isso aconteceu, está na Bíblia. E quase ninguém fala sobre isso. O nome dele era Uzá. E ele cometeu um único erro. Estendeu a mão para segurar a arca da aliança. Os bois tropeçaram. A arca ia cair. E Uzá apenas tentou evitar o desastre. Mas no mesmo instante, Deus o fulminou. Sem aviso, sem perdão, morto, ali mesmo, ao lado daquilo que simbolizava a presença do próprio Deus. Mas por quê? Porque um gesto de proteção foi punido com a morte. Vamos voltar no tempo, e você vai entender que essa história é mais obscura do que parece. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado de Israel. Feita de ouro, carregava as tábuas da lei e algo mais. Segundo o Êxodo, quem tocasse na arca morreria. Mas será que Uzá sabia disso? O povo estava em festa. Davi liderava a procissão. Cânticos, danças, tambores. No meio da celebração, ninguém esperava a tragédia. E Uzá estava apenas cumprindo seu dever. Ele era levita, um dos encarregados da arca. Mas talvez ele não fosse da linhagem correta. A Torá é clara. Só os coatitas podiam tocar nos utensílios sagrados. E mesmo eles, só com cobertura. Uzá quebrou do protocolo ou apenas agiu por instinto. A Bíblia não responde claramente. O que sabemos é que Deus o matou instantaneamente. E Davi? O rei ficou apavorado. Ele parou tudo e disse: "Como trarei a arca de Deus até mim?" Davi viu ali um Deus perigoso, um Deus que não aceita falhas, nem as bem-intencionadas. Esse não é o Deus que pregam nas igrejas modernas. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus que destruiu Sodoma, que abriu a terra para engolir rebeldes, que matou primogênitos no Egito. Mas por que esse Deus seria tão implacável? Com um gesto humano. E se a arca não fosse apenas simbólica? E se houvesse ali uma força real, incontrolável? Alguns estudiosos acreditam que a arca era uma arma, um artefato de poder oculto. Radioatividade, eletricidade sagrada, ninguém sabe, mas ela já matou antes. Em Números 4, Deus dá instruções rígidas: não toquem ou morrerão. Mas por que uma simples arca mataria? Não deveria ela proteger e não destruir? Talvez a presença divina ali fosse real, tão real que o corpo humano não aguentaria. Uzá morreu porque tocou no que era proibido, mesmo tentando salvar. A pergunta que fica é: esse Deus é justo ou cruel? Você consegue seguir um Deus que mata quem tenta ajudar? Ou há algo mais profundo por trás? Vamos comparar esse caso com outro. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, mortos por oferecerem fogo estranho. Eles também estavam servindo a Deus. E também foram mortos sem aviso. O que havia de tão grave nesses atos? Apenas quebraram instruções ou desrespeitaram algo invisível. A Bíblia pinta um Deus que exige obediência literal, até o detalhe mais pequeno. Mas que tipo de amor é esse? Onde um passo em falso significa a morte? Alguns diriam que é justiça, outros que é tirania. Será que essa severidade moldou o medo em Israel? Será que os milagres vinham à base do terror? Davi ficou com medo de levar a arca para casa. Então deixou-a na casa de Obed-edom. E sabe o que aconteceu? A casa de Obed-edom foi abençoada, prosperou. Então Davi percebeu: a arca não era maldição, era bênção, se tratada com reverência. Ele então buscou levitas treinados, seguiu os rituais certos e trouxe a arca com temor. Essa história mostra algo assustador. A bênção e a morte estavam no mesmo objeto. A arca era sagrada, mas também era perigosa. E Deus continua sendo o mesmo? Ou mudou com o Novo Testamento? Jesus perdoava, curava, tocava leprosos, mas dizia: eu e o Pai somos um. Como conciliar o Deus que fulmina com o Deus que abraça? Será que são o mesmo ou foram reinterpretados? Alguns teólogos dizem que não foi Deus que mudou,
Foi a compreensão humana que evoluiu. Outros defendem que o Antigo Testamento revela a face temida de Deus, e o Novo, sua misericórdia. Mas então, qual é o verdadeiro? O que mata ou o que salva? E mais importante, você consegue seguir um Deus assim, que exige temor, sangue, reverência absoluta, mesmo diante de boas intenções? O caso de Uzá é só um exemplo, mas há muitos outros apagados dos púlpitos. A Bíblia não é um livro leve, é um campo de batalha espiritual, literalmente. Você ainda acha que conhece o Deus da Bíblia? Ou está pronto para encarar o lado esquecido dele? Escreve nos comentários, esse Deus é justo ou injusto? Compartilhe esse vídeo e se inscreva para mais verdades ocultas. O canal Apagados da Bíblia existe para isso. Desenterrar o que a religião escondeu. Nos vemos no próximo episódio. Mas cuidado, algumas verdades podem te queimar por dentro.